Vou gravar aqui o áudio. Bom dia, Namastê, Hare Krishna. Por favor, me acompanhe nas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 4, o aparecimento de Sri Narada. Verso 4. Seu filho, de Vasudeva, era um grande devoto, um monista equilibrado, cuja mente estava sempre concentrada no mundo. Ele era transcendental às atividades mundanas, porém, sendo retraído, parecia uma pessoa ignorante. Repetindo, verso 4. Seu filho, de Vasudeva, era um grande devoto, um monista equilibrado, cuja mente estava sempre concentrada no mundo. Ele era transcendental às atividades mundanas, porém, sendo retraído, parecia uma pessoa ignorante. Gratidão, Namastê, Hare. Gratidão, Cátia querida. Vamos para o verso em sânscrito. Om Agyanatimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tashma Shri Gurave Namaha. Tasya Putro Mahayogi Samadri Nirvikalpaka Ikantamatiru Nitro Kudo Muda Iveyate. Eu vou fazer a interpretação do verso, esse verso 4 do capítulo 4 do canto 1. Esse canto 1 é chamado O Aparecimento de Sri Narada. E ontem, nossa querida Vrindavani fez a interpretação do texto do verso de ontem, né? Os versos estão sempre entrelaçados um com os outros. E ela falava que a mensagem do texto de ontem foi ficar para dentro, né? Ficar em concentração com nossa alma, com nosso interno, como Shukadeva tinha feito para poder entender, né, o que o texto estava falando. E ontem eu segui os passos da Vrindavani, me coloquei nessa conexão com o meu interno e, ao mesmo tempo, humildemente, me permiti me transferir no tempo, muitos anos atrás, para me colocar na posição de Vyasadeva e entender que por que ele poderia ter sido julgado como ignorante. Quando a gente lê o texto, a palavra mais forte, né, ainda na nossa sociedade, é quando alguém, né, pode chamar uma pessoa de ignorante. Aqui ele fala, sendo retraído, parecia uma pessoa ignorante. Você fala, puxa vida, né? E aí, o que acontece? E eu falei, me transportei aí no tempo, nessa câmara do tempo, eu falei, lembremos que a gente estava já no início de Kali. E provavelmente aqui temos a primeira cena de julgamento na sociedade védica, oficialmente, né? E como isso hoje, nessa era de Kali já intensa, né, que estamos hoje, como o julgamento faz parte do nosso cotidiano, que muitas vezes julgamos sem conhecer a outra pessoa, e podemos colocar, né, uma palavra tão forte para descrever essa pessoa, sem conhecer, sem entender de onde que ela vem e qual que é sua história de vida, né? E isso faz uma parte constante de nossa sociedade. Julgamos de uma forma de acordo com a nossa capacidade, né, e a nossa impressão imediata. Então, esse foi o primeiro aprendizado que o verso me trouxe, né? E muitas vezes a gente fala na psicologia, né, que existe o efeito do espelho, do reflexo, que muitas vezes você consegue ver no outro só que você sente e vê dentro de você. Então, essas pessoas que percebiam que ele parecia uma pessoa ignorante,
provavelmente elas estavam no modo da ignorância, e por isso era o que eles conseguiam julgar e perceber no momento. A outra fala, né, aqui no texto, fala que era monismo, né, que sempre estava concentrado no monismo. Aí eu procurei o significado do monismo e fala que é uma doutrina ou teoria segundo a qual a unidade das forças da natureza e a realidade, né, se reduzem a um princípio único. Então, com essa descrição, a gente já entende que Vyasadeva sabia perfeitamente que o Senhor Supremo era a fonte de tudo. Então, ele não podia estar em estado de ignorância. Ao mesmo tempo, o verso fala que ele era um grande devoto, né? Então, como que ele podia ser um grande devoto, né? E ser ignorante, né? Era só uma percepção externa da matéria. Ele estava num estado transcendental, ou seja, vivia além das atividades materiais. Não vivia na dualidade e na satisfação dos sentidos, como nós vivemos constantemente, né? E aí me lembrei de uma palavra em sânscrito que eu gosto muito, acho uma palavra muito linda e adoro o seu significado e quis trazer para vocês. A palavra Atmaramasya. Atmaramasya, que vem da palavra Atma, e significa alguém que encontra satisfação completa na alma, sem necessidade de prazeres externos. Quando eu aprendi essa palavra, achei tão lindo, é como se fosse uma autoestima védica, deixando o ego do lado e falando, né, da nossa alma, que esse tem que ser nossa meta, chegar a um ponto que nossa alma seja suficiente para sentir-nos completos, né, sentir-nos inteiros, sem precisar dos prazeres externos. E apesar da sua sabedoria, ele se comportava como alguém desconectado pelo mundo. Mas aí eu me lembro de quando a gente entra aqui no sadhana, quando nós fazemos nossas meditações, que são uma representação infinitesimal de o estado de samadhi que Vyasadeva podia ter, né? Que os sábios da época podiam ter. E aí eu sinto na pele que quando eu estou nesse estado de samadhi, eu poderia ficar aqui nesse estado por muito tempo, né? E gostaria de ficar nessa pausa, nesse silêncio retraído, ignorando todo o resto do mundo, mas a realidade sempre chama a gente a voltar. Então, a verdade é que ele estava num estado de ananda, de bem-aventurança, de um prazer absoluto, né? Contente com sua alma, né? Consciente de que Krishna, né? O Senhor Supremo, é a fonte de todos. Então, este comportamento atípico, né? Dos grandes sábios, dos grandes santos de nossa era moderna, também que consideramos grandes santos, né? São atípicos para a nossa sociedade. Eles causam desconfortos. Muitas vezes temos exemplo de quando a gente pratica ahimsa e somos vegetarianos, uma coisa tão simples, ou veganos. Quanto desconforto isso causa em nossa sociedade, até em nossas famílias, em nossa mesa. Então, imaginem o desconforto que causava a sabedoria de Vyasadeva, né? Entre as pessoas que não tinham os conhecimentos védicos ou que estavam no modo da ignorância, por isso que ele era julgado dessa forma. E suas ações refletem o foco interior, o desapego completo. Ele estava absorto na consciência do Supremo. E seu exemplo nos ensina que a verdadeira grandeza espiritual é interna, não depende das aparências do mundo externo ou do estado social que possamos ter.
Então, convido vocês, né, a construir esse Atmaramasya, né, ficar completos e contentes com nossa alma. Namastê, Hare Krishna. Vou parar aqui nossa gravação rapidamente.